Meu filho me removeu do grupo da família e quando eu perguntei o motivo, ele respondeu: Mãe, era para adultos que trabalham. A senhora não entende nada do que a gente conversa. Uma semana depois, os 12 adolescentes, os 12 jovens chegaram na minha chácara com malas, carne para churrasco, caixa térmica, convencidos de que eu deixaria a chave debaixo do vaso mais uma vez. Mas, naquela noite, junto ao portão fechado, um cartaz e um caderno estavam esperando por eles. Um caderno que jamais deveriam ter desprezado. Não foi o momento em que meu filho me tirou do grupo da família que mais me machucou. Foi a frase que veio depois, dita com aquela calma fria que só filhos usam quando deixam de enxergar você como mãe e passam a vê-las como um peso. Mãe, era para adultos que trabalham. A senhora não entende nada do que a gente conversa. Tenho 76 anos, sou viúva há 11. E aquela frase, ela ficou cravada dentro de mim como um espinho sob as costelas. Porque não estavam apenas me deixando de fora de uma conversa, estavam me apagando pouco a pouco da minha própria família. E eu não era uma mulher rica. A chácara foi construída por mim e pelo Antônio com muito esforço. Depois de anos vendendo em feiras, economizando cada centavo, passando domingos inteiros sobre o sol, cada árvore, cada telha, cada pedaço de terra carregava um pedaço da nossa história. Mas para os meus filhos, com o passar do tempo, aquela casa deixou de ser uma memória e se transformou em comodidade. Um lugar para chegar com amigo, criança, caixa térmica, carne para churrasco, caixa de som. Um hotel gratuito, com uma velha no fundo que cozinhava, limpava e não fazia perguntas para eles. O pior é que eu ainda acreditava que aquilo era amor. Que deixar a chave debaixo do vaso grande, preparar compotas, guardar lençóis limpos, manter a geladeira sempre cheia, era a minha maneira de continuar sendo necessária. Até que, um dia depois de me expulsarem do grupo, minha nora me enviou uma mensagem privada como se nada tivesse acontecido. Benita, deixa as chaves aonde sempre deixou. Nós vamos na sexta com as crianças. Nem por favor, nem obrigada. Nem como a senhora tá, ela me perguntou nada sobre mim, só sobre a chave. E foi assim que eu descobri que eles já tinham planejado o final de semana inteiro na minha casa, sem sequer me avisar. 12 pessoas. 12. Como se a dona da casa não existisse. Como se eu fosse apenas um móvel naquele lugar. Fui para a chácara um dia antes. João, o nosso caseiro, percebeu assim que viu meu rosto que alguma coisa tinha se quebrado dentro de mim. Ele não fez perguntas desnecessárias, apenas me preparou um chá e me deixou sozinha na sala. Ali, sobre a mesa, estava o caderno de couro marrom que o Antônio costurou com as próprias mãos há muitos anos atrás. Naquelas páginas, nós anotávamos tudo. Quanto custou o poço, quando trocamos o telhado, quantos pés de limão nós plantamos, quanto que sobrou depois das vendas na feira. Não era um caderno qualquer, era a memória que nós construímos juntos. Era quase um testamento, sem dizer que era um. Carlos chegou primeiro, entrou sem bater, não me beijou e nem perguntou como que eu estava. Apenas franziu a testa ao me ver ali, como se eu tivesse estragado os planos dele. Eu disse que tinham me tirado do grupo e que ninguém tinha me avisado que viriam. E ele respondeu com aquela paciência que humilha mais que um grito. Era para não incomodar a senhora com um assunto de adultos. Depois que ele viu o caderno, folheou algumas páginas sem interesse e jogou no lixo como se fosse um panfleto velho. Essas coisas só juntam poeira, mãe. Melhor dar uma arrumada antes que o resto do pessoal chegue. Eu não chorei na frente dele, mas alguma coisa dentro de mim deixou de pedir permissão. Naquele instante, da janela do meu quarto eu vi os outros chegando com malas, sacolas, risadas e aquela segurança de quem acredita que nada vai mudar. Laura passou pelo corredor sem me cumprimentar. Diego nem sequer levantou os olhos. Lá fora, pareciam estar de férias. Aqui dentro, eu observava uma casa cheia de lembranças, transformada em um lugar onde a minha presença já não cabia. Naquela noite, eu tirei o caderno do lixo, limpei ele e abri. Me lembrei de algo que meus filhos jamais
se deram ao trabalho de me perguntar. As coisas realmente importantes nunca ficaram sobre a mesa. Debaixo do piso do meu quarto, onde Antônio e eu escondíamos aquilo que não queríamos perder, ainda estava guardada a única coisa capaz de mudar tudo. Eu não dormi chorando, eu dormi pensando. Na manhã seguinte, quando os 12 apareceram, eles não encontraram a chave debaixo do vaso. Encontraram o portão trancado e preso a ele um cartaz simples, escrito com a minha letra de forma firme: casa fechada, para entrar, leiam o caderno. Alguns riram. Eu achei que eles iriam embora, mas a curiosidade, ela sempre foi maior que o respeito naquela família. Carlos foi o primeiro a abrir o caderno. Ainda estava limpo, sem o cheiro do lixo, que ele mesmo havia desprezado. Sentou ali mesmo no chão, na terra batida, enquanto o sol começava a subir, e começaram a ler, página por página. No início, era apenas números, gastos, economias, datas, mas conforme eles avançavam no caderno, as anotações mudavam. Antônio sempre escreveu mais do que valores. Hoje, Benita vendeu tudo na feira mesmo com febre. Carlos quebrou o braço. Não contei quanto custou o médico porque o susto foi maior. Laura disse que quer estudar. Nós vamos dar um jeito. Diego chorou de fome. Amanhã trabalharemos em dobro. E então chegaram as últimas páginas. As páginas que nunca ficaram sobre a mesa. Ali estavam os documentos grampeados, assinaturas, registros. A chácara não estava no nome de nenhum deles. Nunca esteve. Após a morte de Antônio, eu havia feito o que ele me pediu na última noite, em que ainda respirava com calma. Não deixe que eles transformem isso em um lugar sem alma. A propriedade estava vinculada a uma instituição local que acolhia idosos abandonados. Uma cláusula simples. Enquanto eu estivesse viva, eu poderia usar como eu quisesse. Após a minha morte, tudo seria deles. Sem divisão, sem herança, sem discussão. Silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que esmagam o peito. Carlos foi o primeiro a levantar os olhos, mas dessa vez não havia arrogância. Mãe, mas eu já estava do outro lado do portão de pé. E pela primeira vez em muitos anos, não como alguém esperando ser notada, mas como dona de tudo aquilo, assuntos de adulto, não é? Eu disse, com a voz calma. E ninguém me respondeu. Pois então aprenda uma coisa, se adulto não é transformar a casa dos outros como se fosse sua, é saber que quem construiu o chão onde você pisa. Laura tentou falar, Diego baixou a cabeça. As crianças, confusas, meus netos, seguravam as mãos dos pais. Eu respirei fundo. Não havia ódio ali. Só um cansaço antigo de quem finalmente tinha encontrado uma saída. Hoje vocês não entram. Carlos deu um passo à frente. A gente pode conversar, mãe? Podem, eu respondi. Mas não aqui. Não como antes. Apontei para o caderno. Levem isso. Leiam de verdade. Cada página. Cada linha. Depois, se ainda quiserem voltar, batam no portão. Como qualquer outra visita desse lugar. Virei as costas antes que pudessem dizer qualquer outra coisa. João estava esperando na varanda, em silêncio. Lá fora, ninguém teve coragem de insistir. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, a chácara ficou em paz. Sem caixa de som, sem risada vazia, sem gente que só lembrava de mim quando eu precisava, só o vento passando pelas árvores que eu e Antônio plantamos juntos. E pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Eu me senti respeitada. E entendi, enfim, que às vezes a única forma de você continuar sendo mãe é parar de aceitar ser tratada como menos que isso. Esse texto é da Jaqueline Mello no Threads. Jaqueline com 3i, _ Mello. Sigam ela para as histórias delas que são maravilhosas.